Vamos lá. Retomando então aqui o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, capítulo número 17, aliás, primeira parte, capítulo 17, mediunidade e corpo espiritual. Nós vamos finalizar esse capítulo estudando sobre a formação da mitologia, função da doutrina espírita e mediunidade e vida. São os três temas que nós vamos então aqui estudar para a conclusão desse capítulo. Bom dia, soldado. Nós vimos então já aqui no capítulo todo o início falando sobre a aura humana, né, aquele campo energético que tem em torno de nós, uma túnica eletromagnética, como chama aqui André Luiz, que traz para nós, né, o colorido, as impressões dos nossos pensamentos, dos nossos valores. Vimos também aqui a mediunidade inicial. Ela fala para nós aqui sobre a exteriorização do nosso pensamento e a nossa capacidade de também absorver pensamentos, criando então esse primeiro vínculo com o plano espiritual, que é ali a troca de pensamentos que acontecia e ainda acontece de um modo ainda inconsciente. Vimos aqui um pouco mais, avançando nesse estudo, né, até mesmo aqui é interessante André Luiz colocar nesse item, pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto que nós vimos aqui, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que os homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo, ou originando processos vários de simbiose em que almas estacionárias se enquistaram mutuamente, desafiando debaldes imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis a se elastecerem, sempre novas, nas teias dos crimes ou na etiologia complexa das enfermidades mentais. Então isso aqui é a evolução da mediunidade, né, na nossa relação entre encarnados e desencarnados. Falamos aqui sobre sono e desprendimento, mostrando para nós aqui que, né, o sono adquiriu uma importância que a consciência em processo evolutivo até aí não conhecera. Então vai mostrando para nós aqui que o elemento espiritual utilizava esse recurso reparador de um modo instintivo, mas mentalmente, espiritualmente, ele então se desdobrava e ele procurava, né, então buscar ali o ambiente ou as ações que eram do seu interesse. E mostrando ali, né, que essas relações se davam de um modo saudável, de um modo nocivo. E colocava para nós aqui também, né, que o corpo físico, então, ficava, né, de uma forma mais lenta, naquela sonolência, com as reações motoras agora bastante empobrecidas, como ele coloca, mas ele fala para nós aqui que a mente, através do corpo espiritual, a guisa de um cavaleiro que repousa ao pé do animal de que necessita para a travessia de grande região, dá a ele então ensejo, a recuperação, quando ele se recolhe ao próprio íntimo. Então fala que nesse início, quando ele começa então a elaborar esse processo de desdobramento, né, o passo inicial que ele vivencia acaba sendo relacionado com seus interesses mais íntimos, né, os seus interesses mais objetivos, de acordo com as suas necessidades, como nós vimos aqui. Então, ele vai pensar nos seus problemas, ele vai pensar ali nos seus conflitos. Então, ele não tem ali grandes pretensões, até mesmo, né, não tem grandes capacidades para utilizar esse desdobramento para grandes conquistas no campo do espírito. Então, como nós hoje, nós continuamos ainda envolvidos nesses interesses imediatos aqui da nossa vida cotidiana. Por isso, então, ele colocou essa comparação bem interessante, né? Se nós temos um cavaleiro, então o cavalo seria
o corpo físico, o cavaleiro é o espírito. Então, enquanto o cavalo descansa, o cavaleiro fica ali próximo ao cavalo, pensando na vida, pensando ali nas suas necessidades. Aspectos do desprendimento, falava exatamente ali sobre agora o tipo de relação que o espírito estabelece no plano espiritual, colocando para nós, por exemplo, aqui, né? A mente é suscetível à influenciação dos desencarnados, que, evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraídos pelos quadros que se lhe filtram da aura, ofertando-lhe auxílio eficiente, quando se mostra inclinada à ascensão de ordem moral, ou sugando-lhe as energias e soprando-lhe sugestões infelizes, quando, pela própria ociosidade ou intenção maligna, adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante que lhe favorece a estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas pelas quais se entrega a temíveis contratos com as forças sombrias, né? Então já começa a perceber que já não é mais aquele espírito que fica ligado ali próximo ao corpo físico durante aquele período de sono em que o espírito não tem ali grandes pretensões de desenvolvimento no plano espiritual, mas depois, na próxima fase, ele já começa a, vamos dizer assim, a alçar voos no plano espiritual durante esse período, mas são voos que podem ser voos produtivos ou voos destrutivos para si mesmo, de acordo com o tipo de afinidade que ele estabelece no plano espiritual. Então ele coloca que esse pensamento contínuo que nós então ali produzimos, né, ele é um fluxo incontrolável. E ele se liberta parcialmente do corpo físico, como se fosse aqui a maneira do córrego que, em sua passagem, desarticula da gleba em que desliza todo um rosário de seixos. Então essa liberdade que o espírito vivencia, coloca para nós aqui que é esse impulso da corrente mental que ele extravasa, que faz com que ele estabeleça, então, através dessa meia libertação, esse tipo de comunicação com o plano espiritual. Depois, no próximo item, para a gente recapitular, mediunidade espontânea, já começa a falar para nós aqui da comunicação propriamente dita, né? Não através de sono, mas o espírito mesmo, através da mediunidade, que começa então a se desenvolver, passando a ter relações com o plano espiritual. E aqui ele coloca mais uma vez, né, nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, ao pé dos objetos que lhe tomam o interesse. Então, mais uma vez, se em desdobramento o espírito fica preocupado com seus interesses, na condição de vigília, ou seja, acordado, mas tendo ali a faculdade mediúnica já aflorando, ele continua ainda ligado a esses interesses. Então é colocado para nós aqui, André Luiz, ele traz vários temas aqui de comparação, ele diz, né, o lavrador, no repouso físico, retoma em corpo espiritual o campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta, o escultor regressa ao bloco de mármore de que aspira a desentranhar a obra-prima, o ceareiro do bem envolve a leira de serviço em que se desdobra a virtude, e o culpado torna o local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. Aí depois, então, consolidadas essas relações, começa então ali, né, aquela presença contínua que o espírito tem, porque ele coloca assim, né? Porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes em certas regiões do corpo somático passaram das observações durante o sono às observações da vigília. A princípio fragmentárias, mas acentuáveis com o tempo conforme os graus de cultura que forem expostos. Então, com o passar do tempo, o espírito então começa a adquirir novas potencialidades e percebendo que quanto menos densos são esses elos que ligam o perispírito ao corpo físico, maior é a facilidade que o espírito tem então de ter essa percepção do mundo espiritual, né? Então essa que é a nossa realidade. O Brás colocou, acho que vou inventar uma bucha para limpar minha aura, né? Então capricha, Brás, né? Porque vai vender. Né? Bom dia, solitária. Muito bem, depois ele diz assim, então no final, aí já vem uma parte interessante que a gente vai então fazer a introdução do nosso tema de hoje,
Deixa eu ver aqui só um instantinho, pessoal. Só fazer aqui um pequeno ajuste, que é rápido. Pronto. Então, nesse item agora, nós começamos a ter aqui, né, uma introdução do tema que nós vamos abordar, falando exatamente da mediunidade naqueles tempos mais antigos, Idade Média, por exemplo, ou Idade Antiga, né, onde nós temos tantos e tantos textos bíblicos, temos textos históricos, né, que falam da relação do homem com o mundo espiritual, saindo ali desde a organização de novas filosofias, a partir das inspirações que o indivíduo recebe do plano espiritual, como também criando ali mitos, né, criando a sua própria mitologia, falando sobre deuses, falando sobre demônios, tudo aquilo que nós vimos no decorrer da história, né, até mesmo as histórias consideradas das mais sagradas, trazem também esses elementos místicos, né, míticos, na verdade. Então, André Luiz coloca assim, no último parágrafo desse item que nós estudamos anteriormente. Desde então, iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico, mas porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca, ou magia elementar, em que os desencarnados, igualmente inferiores, eram aproveitados por via hipnótica na execução de atividades materiais, mas sem qualquer alicerce na sublimação espiritual, ou na sublimação pessoal, né? Então, o que André Luiz coloca para nós é que o início da mediunidade, ele trouxe para os homens, claro, né, a revelação desse novo mundo, mas ao mesmo tempo, pelo fato de não ter ali uma maturidade para poder fazer uma análise do tipo de relação que ele tinha, qual era exatamente ali a consequência dessa relação. Bom dia, André. A consequência dessa relação, nós vimos então ali tantas e tantas fantasias, começando pela própria fascinação, né, em que os médiuns acabavam se envolvendo. Estando então presos nessa fascinação, acreditavam que eles eram os eleitos, que aqueles espíritos eram especiais, que eles eram porta-vozes dos deuses, né, ou de demônios, né, por isso eram punidos, de acordo com as culturas antigas. Então, é nesse ponto que nós vamos então iniciar. Por isso, então, o próximo item, André Luiz coloca formação da mitologia. Vamos lá, então. Apareceu, então, a Goécia, ou magia negra, a qual as inteligências superiores opuseram à religião por magia divina, encetando-se a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal, né? Então, nesse ponto aqui que nós falamos sobre Goécia, só a definição ela diz assim, né? Goécia, ou Goetia, é uma prática que inclui a conjuração de daimons, especificamente os convocados pela figura bíblica, Rei Salomão. O uso do termo em inglês deriva de grande parte do Grimório do século XVII. Então, Grimório significa para nós, né? São coleções medievais de feitiços e rituais e encantamentos mágicos, invariavelmente atribuídas a fontes clássicas hebraicas ou egípcias. Então a gente vai vendo, né, daquilo que é mostrado nos filmes antigos, aqueles livros mágicos, né, aquelas magias que vão então aparecendo, né, no decorrer da história, na vivência das civilizações, e aí nesse caso tanto, né, aquela relação com o divino, como também a própria relação com aquilo que é o diabólico, digamos assim, né? Então vamos lá. Então ele coloca assim, né, que o uso do termo em inglês Goetia ou Goécia deriva em grande parte do Grimório do século XVII, a Chave Menor de Salomão, que apresenta um Ars Goetia como uma primeira seção. Ele contém descrições de evocação ou chamado de 72 demônios, famosa editada por Aleister Crowley, em 1904, como Livro da Goétia de Salomão, o Rei. E aí depois aqui tem toda a história, né? Eu estou lendo para vocês aqui no Wikipedia, só trazendo aqui um pouco da ideia, né? Então aqui a etimologia da palavra Goécia, ou Goetia, vem do grego antigo,
e significa charme, malabarismo, feitiçaria. E depois faz uma relação com o goés, que é o feiticeiro ou o mago. Então, essas construções culturais, místicas, religiosas do passado, estão relacionadas com a mediunidade. Aquela mediunidade ainda não compreendida, que, portanto, então, os homens faziam dessa interpretação sobre os espíritos, sobre o mundo espiritual, sobre as revelações, daquilo que poderia ser saudável ou nocivo, de acordo com o conhecimento de cada grupo. Então, aqui colocado para nós, que essa goétia ou magia negra, as inteligências superiores se opuseram, trazendo então essa magia divina em oposição à magia negra. Enquanto espíritos inferiores instigavam os homens ao desenvolvimento dessa ideia de que você poderia conquistar tudo aquilo, que poderia te trazer felicidade a um determinado preço, incluindo ali você destruir os seus inimigos e tudo mais, veio a magia divina trazendo ali os grandes espíritos nobres para falar exatamente da mediunidade na comunicação, chamada ali da comunicação santa ou da comunicação nobre, trazendo ali esclarecimentos para impulsionar aquelas comunidades tribais a se desenvolverem. E aí nós vimos então que essas magias aconteciam desde interesses materiais até, por exemplo, a própria busca pela cura, como acontecia na pagelança, nas tribos indígenas, onde nós tínhamos ali o representante religioso que tinha uma relação com o mundo espiritual, buscando, através de rituais, objetos, outros elementos, essa relação positiva de cura, para tanto uma cura física, como também até uma proteção para a própria comunidade. Nomes familiares, nomes são divindades, Então, divindades familiares, interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a nível mais nobre, foram categorizadas à conta de deuses em diversas faixas da natureza. E realmente, através dos instrumentos humanos mobilizáveis, esses gênios tutelares incentivaram por todas as formas possíveis o progresso da agricultura e do pastoreio, das indústrias e das artes. Então a gente vai lembrando como era a crença, como era a cultura naquele passado distante, quando nós falamos na relação entre os homens e o mundo espiritual. A formação das primeiras religiões, os templos religiosos, os sacrifícios que eram feitos, as práticas ritualísticas, os deuses que eram deuses da natureza, deuses da fartura, até mesmo depois, com o passar do tempo, veio ali o próprio monoteísmo, trazendo Deus como sendo ali o soberano, mas que entrou em conflito, porque a gente lembra que o monoteísmo ele surgiu entre o povo hebreu no passado, e ele entrava em conflito então com outras tribos, porque cada uma tinha a sua. Só de nós estudarmos, por exemplo, a história do islamismo, quando Maomé, ali por volta do ano 624, 625, ele então começou a instituir a religião islâmica, a religião muçulmana, através daquelas cartas recebidas, por exemplo, pelo anjo Gabriel. Olha a presença do mundo espiritual aí, deixando a sua mensagem de uma forma construtiva. A ideia naquela região da Península Arábica é fazer com que aquelas pequenas comunidades, cada uma com seus próprios deuses, se unificassem em torno de um único Deus. A mesma coisa aconteceu também com o próprio povo hebreu. Então nós vemos o trabalho que era feito, quantos relatos são feitos, por exemplo, no Antigo Testamento, falando sobre experiências mediúnicas, em que nós tínhamos ali um profeta, tínhamos aquele que desdobrava, Jacó, por exemplo, na sua famosa escada, quando durante o sono ele viu uma escada em direção ao céu, com anjos subindo e descendo. Nós tínhamos ali profetas que viam ali o futuro, falavam com divindades, tinham aqueles que eram perseguidos porque falavam com demônios. Então, só no Antigo Testamento nós já temos ali uma relação enorme de eventos místicos que os homens viveram a partir da criação dos seus próprios deuses e demônios, em função da mediunidade que começava a aflorar. E ele continua. A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes na luz
encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhes eram irmãs. Então essas almas encarnadas que nós falamos eram, na verdade, os homens encarnados e esses espíritos, sejam eles retardados na sombra ou aspirantes da luz, criavam então vínculo com essas almas encarnadas, com esses médiuns, para dar a eles ali apoio daquilo que eles queriam. Então, se nós tínhamos espíritos que buscavam o crescimento, buscavam ali o seu desenvolvimento e encontravam médiums, ele fazia o trabalho de inspiração, de proteção, de esclarecimento. Se eram espíritos atrasados e encontravam também médiums que criavam essa afinidade com esses espíritos, eles então partiam, né, para essa cultura de poder, essa cultura de domínio, de controle. E daí então nós vemos, né, quantas guerras surgiram, quantos conflitos os homens passaram por causa de cederem a essas influências que recebiam a partir dessas relações. Isso nós estamos falando lá no passado, há milhares de anos, quando os homens começaram então a ter ali uma capacidade racional maior e ter também essa capacidade de perceber o mundo espiritual a partir da sensibilidade mediúnica. Então ele termina assim esse item. Desde essas eras recuadas, empenharam-se o bem e o mal em tremendo conflito que ainda está muito longe de terminar, com bases na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica. Então começa a falar para nós aqui da mediunidade que você tem conhecimento, da mediunidade que você não percebe, aquela mediunidade que você sabe a teoria, ou aquela mediunidade que você vivencia através de uma prática, que é o que nós chamamos de mediunismo, né? Você vive a mediunidade sem ter ali um entendimento do que realmente ela significa. Para ilustrarmos aqui esse trecho, temos aqui um artigo interessante, escrito por José Reis Chaves. Ele é chamado de biblista, né, pelo fato de estudar, e teósofo também, pelo fato de estudar a mediunidade. Ele escreveu muitos livros que falam sobre temas espirituais, ou temas da espiritualidade. Dentre eles também muitos dos seus livros vendidos, né, em sites que falam do espiritismo também, relacionado com a Bíblia, né? Então ele escreveu um artigo interessante aqui no site O Tempo, é um artigo de 2018, chamado Mitologia, Bíblia, Espíritos, Deuses, Demônios, Anjos e Santos. Olha que bacana, né? Ele coloca mitologia, Bíblia e Espíritos. Depois ele coloca deuses, demônios, anjos e santos, que são todas essas entidades do plano espiritual que hoje nós reconhecemos, que hoje nós, né, como humanidade, prestamos ali todas as nossas homenagens, os nossos cultos e tudo mais, imaginando que esses seres têm ali algo de especial. E ele coloca como subtítulo: com a exceção de Deus, todos são espíritos humanos. Vamos ao artigo então para a gente ver como é que ele coloca isso tudo. Na Bíblia e na mitologia, deuses, demônios, anjos e santos são espíritos humanos. Os santos da Igreja, é desnecessário que se diga, são também espíritos humanos. E os deuses, no plural, do paganismo, da mitologia, do politeísmo e da própria Bíblia, com exceção de Deus propriamente dito, o único e absoluto, são também espíritos humanos. Eis passagens da Bíblia dizendo que nós somos deuses. No tocante à comida santificada, a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, né? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Né? Bom dia, Flávio. Essa passagem é do primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo de 4 a 6. Embora Paulo acentue o monoteísmo, dizendo que há um só Deus, ele nos fala dos que creem em outros deuses, e, pois também do politeísmo, constantes igualmente da mitologia. Essa crença politeísta e mitológica era generalizada entre todos os povos dos dois poderosos impérios, romano e grego da época, em que o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia foram escritos,
Daí a influência da mitologia nela. Olha que interessante, né? Essa visão mostra para nós uma visão muito mais técnica do conteúdo bíblico, porque é sempre aquilo que nós trazemos quando nós falamos em Bíblia, né? É importante que nós saibamos quem escreveu, quando, qual era o contexto da época, qual era o objetivo daquela escrita e quem era o alvo para receber essas informações. E aí então, quando nós pegamos muitos textos do Antigo e do Novo Testamento, nós teremos a influência tanto do Império Romano, da mitologia romana e da mitologia grega, ou seja, da mitologia greco-romana. Mas se nós tivéssemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento escrito em épocas diferentes, absorveríamos inevitavelmente a influência cultural daquela época, daquela cultura, daquelas culturas que inevitavelmente também influenciariam todos os povos. Então, por isso é importante a gente lembrar sempre, né, que muitos dos elementos que nós encontramos na Bíblia fazem parte da cultura da época. Então não é uma questão de certo ou errado, verdade ou mentira. Naquela época tudo era verdade, de acordo com a proposta da escrita dos livros sagrados. Mas era uma cultura, né, uma verdade para a época. Hoje nós olhamos de modo bastante diferente. Vejamos agora exemplos de que nós somos realmente deuses, pois é a Bíblia que o afirma, inclusive através do próprio Jesus. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Aqui em Salmo, né? Replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àquela a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Aqui um trecho de João. Quando os espíritos já são muito evoluídos, eles se tornam santos, canonizados ou não, ou anjos, que quer dizer mensageiros de Deus ou do mundo espiritual para nós, e que nos trazem revelações e profecias. Exemplos. O anjo Gabriel, que significa homem iluminado, foi enviado a Nossa Senhora para avisar-lhe que ela seria a mãe do Messias. E os profetas, hoje chamados médiuns, recebem espíritos que nos trazem profecias e revelações. Paulo até nos aconselha para que cultivemos o dom das profecias, que segundo ele são mais importantes do que falar em línguas estrangeiras. Aqui uma passagem do primeiro livro de Coríntios também. Outro nome para o espírito humano é demônio, daimones no plural, o que só pode ser constatado pelas pessoas que estudam a Bíblia em grego. E o número dessas pessoas que conhecem a Bíblia, Novo Testamento, nessa sua língua original, é reduzidíssimo. Se o demônio, daimon, for ainda atrasado, ele pode tentar as pessoas, persegui-las, obsediá-las e até possuí-las, como no caso da possessão. E como já dissemos, há os espíritos santos, equivalente aos anjos, mas todos são espíritos humanos ou daimones bons. Porém, há os daimones maus ou ainda atrasados, chamados também pelos evangelhos de espíritos impuros, ou seja, ainda não purificados. Finalmente, os espíritos humanos é que são realmente os personagens ou os deuses da mitologia que muito contribuíram para o surgimento do politeísmo, pois, como vimos, até mesmo pela Bíblia, nós somos deuses. Mas, como dizemos sempre, são os chamados deuses relativos do politeísmo e da mitologia, enquanto que o Deus verdadeiro é único, é absoluto, e que é do monoteísmo. Então, esse texto aqui, né, ele traz para nós exatamente essa visão. Anjos e demônios, deuses, né? Então, todos eles espíritos humanos, cada um na sua época, trazendo a sua influência e, de certa forma, né, criando também identidade naqueles meios. Muito bem, próximo item aqui para nós, função da doutrina espírita. Aqui a gente vai ter uma visão interessante de André Luiz, porque nós veremos a doutrina espírita não como uma doutrina que vai, então, fazer ali prosélitos, né? Que vai, então, ali conquistar novos adeptos. Na verdade, a função da doutrina espírita vai ser explicar, vai ser esclarecer as pessoas a respeito dessa relação nossa com o mundo espiritual e os seus mecanismos. Né? Dá uma aqui na área de texto, pessoal, por favor. Só para orientar a Dídima. Então, função da doutrina espírita. Vamos lá, obrigado. Forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade, na essência,
quanto à energia elétrica em si mesma, nada tem a ver com os princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. Aqui, bem interessante, né? Porque ele coloca que a mediunidade ela é neutra, assim como a energia elétrica, assim como tantos outros elementos aqui da nossa vida, né? O dinheiro, por exemplo, uma faca, né? Como eu sempre falo para vocês, uma faca ela pode servir para cometer um crime, como pode servir para cortar um alimento. O dinheiro ele pode servir para você construir alguma coisa ou você se afundar nos vícios. A mediunidade é a mesma coisa. Na sua essência, ela é neutra. Dela podem dispor, pela espontaneidade com que se evidencia, sábios e ignorantes, justos e injustos, expressando-se desse modo a necessidade de condução reta, quanto a força elétrica exige disciplina a fim de auxiliar. Né? Então, essa condução reta, a gente lembra que a eletricidade, só para a gente fazer aqui uma visão ampla, né? Nós utilizamos então a produção de energia elétrica, nós conduzimos essa energia através dos cabos, passamos por transformadores, depois passamos por centrais de distribuição, para chegar até a nossa casa para que a gente possa usar os aparelhos. Então a energia elétrica, na sua origem, ela poderia ser absolutamente destrutiva pela sua potência, pela potência com que ela é gerada. Mas se ela é controlada e bem direcionada, ela se torna produtiva para todos nós. A mediunidade, então, da mesma forma, ela pode servir a sábios e ignorantes, a justos e injustos. E ela precisa, então, na sua expressão, essa necessidade de condução reta. Esse é o motivo por que os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo por chama divina, cristianizando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades, para que o Evangelho de Jesus seja de fato incorporado às relações humanas. Então mostra para nós que a doutrina ela tem assim por objetivo esclarecer os homens da nossa natureza espiritual, esclarecer os homens na realidade do mundo espiritual, explicar essas duas relações e de que modo essa relação pode se dar de um modo saudável, de um modo proveitoso para todos. E aí então nós entramos exatamente naquele pensamento que diz para nós que a mediunidade, que a doutrina espírita, né, ela não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E isso significa o quê? A gente já conversou sobre isso também. Da mesma forma que nós vemos no Livro dos Espíritos, Kardec falando sobre a lei do progresso, ele pergunta se vai haver um dia em que as fronteiras do mundo vão desaparecer. E nós vamos nos tornar um planeta unificado. E os espíritos disseram, não, isso não vai acontecer. Porque nós temos que respeitar geografias, culturas, histórias, dentro de um mundo de provas e expiações. São espíritos que, como nós, né, e nós fazemos parte, obviamente, desse grupo, nós necessitamos dessa separação, desse desenvolvimento regional. Nós não temos capacidade de vivermos ainda de um modo universal. Nós precisamos desse regionalismo. E dentro desse aspecto cultural, se nós falarmos de antropologia cultural, nós vamos colocar também as religiões como um elemento. Então, cada religião vai surgir num determinado meio com suas práticas, com seus rituais, com suas bases filosóficas, com suas divindades, de acordo com a cultura e de acordo com o grau de desenvolvimento de cada comunidade. Então a doutrina espírita, como parte desse progresso, ela vai fazer com que cada, então, filosofia entenda a sua relação, essa comunidade, né, a filosofia, cada comunidade, a partir dessas filosofias, entenda que essa relação com o mundo espiritual deve se dar de um modo positivo, de um modo saudável, que esses canais de comunicação precisam ser educados, que todos aqueles que vivenciam a mediunidade de uma forma ostensiva não são seres à parte da criação, não são pessoas estranhas, não são pessoas que precisam ser perseguidas. E nós já vimos isso na história da humanidade. Quando, por exemplo, na história da própria igreja aqui no mundo ocidental, quando acontecia um fenômeno dentro das instituições religiosas da igreja, conventos, monastérios, igrejas, era um milagre. Se acontecia numa vila de pessoas comuns, aí então era uma perseguição porque era um demônio.
Então nós vemos assim que a doutrina vem esclarecer que não é a mediunidade em si como uma força, como a eletricidade, que ela deve ser condenada, mas a forma como ela é aplicada. Porque ela pode fazer com que os homens se esclareçam, a partir do momento em que começam a receber as informações, receber essas intuições do plano espiritual, visando ali o seu próprio progresso, como pode ser utilizado de uma forma negativa, quando vai potencializando ali as suas viciações, as suas tendências negativas, as suas imperfeições. Então por isso que é colocado, né, que os orientadores do progresso sustentam a doutrina por chama divina, cristianizando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades. Como nas intervenções cirúrgicas em que tecidos são transplantados com êxito para a melhoria das condições orgânicas, é indispensável que atenhamos ao impositivo das operações mediúnicas, pelas quais se efetuem proveitosas enxertias psíquicas com vistas à difusão do conhecimento superior. Essa é uma comparação bem interessante que André Luiz apresenta para nós, porque ele faz uma comparação. Uma cirurgia que faz, por exemplo, ali transplantes, né, para você enxertar ali órgãos, tecidos num outro corpo, visando ali a melhoria das condições orgânicas, no campo da mediunidade você vai inserir não tecidos, mas ideias. Você vai fazer com que o indivíduo que tem ali uma determinada linha de raciocínio, que esteja em afinidade com o plano espiritual superior, aperfeiçoe essa linha de raciocínio, esse conteúdo, para que ele possa, na sua vivência, transmitir esses ensinamentos de uma forma prática. Então todas essas intuições, essas sugestões, essas orientações diretas que vêm do plano espiritual elevado, que trazem para nós essa contribuição para a melhoria do nosso mundo, são esses tecidos enxertados, são essas enxertias psíquicas para mudar a nossa compreensão e para mudar também os nossos valores. E aí então nós veremos, claro, né, nos dois extremos, desde essas enxertias danosas, em que nós vamos ali contaminar o conteúdo psíquico e moral do indivíduo, como nós teremos também no outro extremo aquelas enxertias absolutamente puras, que são ali aqueles indivíduos, né, que vêm como missionários no mundo, recebendo essas informações diretas para mostrar para o mundo exatamente o caminho da elevação. Mas entre um extremo e outro, nós temos ali aquelas infinitas variações. E aí nós podemos lembrar, né, na própria classificação dos espíritos, que Kardec coloca na questão número 100 do Livro dos Espíritos, ele fala para nós ali, desde aqueles espíritos que são os piores, aqueles espíritos mais inferiores, aqueles espíritos que são cínicos, que são sarcásticos, que são zombeteiros, aqueles espíritos que têm ali, têm uma compreensão daquilo que é bom e daquilo que é mal, mas ainda se deixam levar por tendências ainda inferiores, por prazeres materiais, né? por impulsos instintivos. Temos aquele grupo que tem ali uma compreensão, ora tropeça, ora acerta, fica ali naquele meio termo, e daí então a gente vai elevando, fazendo com que os espíritos vão se mostrando em categorias cada vez mais depuradas, até chegarmos ali na condição mais pura. E aí, por causa dessa classificação, e nós teremos essa afinidade de fato, soldado, de acordo com a natureza. Então nós temos no mundo espiritual, espírito dessas mais variadas condições morais e compreensão, grau de elevação, e nós temos aqui no mundo também indivíduos que têm ali nos mais variados graus de evolução. E a partir dessa lei de atração, dessa lei de afinidade, nós vemos então o entrelaçamento dessas ideias. Vendo que o mundo espiritual exerce uma influência maior sobre nós encarnados do que o contrário, embora nós tenhamos ali uma via de mão dupla. Mas do plano espiritual para o plano físico, nós temos ali uma influência sutil, porque os espíritos sabem o que estão fazendo e nós não percebemos o que vai acontecendo. Então, essa conexão entre esses dois mundos, entre conhecimentos, sentimentos e acrescentamos também valores, ela é contínua. E quanto mais nós nos desenvolvemos espiritualmente aqui no nosso mundo, em que nós temos já uma capacidade racional, temos ali um controle emocional já relativo comparado com o passado, os nossos instintos são mais dominados, né? Então a gente pode colocar aqueles 3 grupos
de desenvolvimento. O primeiro age pelo instinto, o segundo pela razão e o terceiro pelo sentimento, sendo esse o último mais puro. Nós estamos agora, pelo que nós podemos perceber, saindo desse mundo primitivo, desse mundo instintivo, e entrando no mundo racional. Mas nós não temos ainda a nossa razão, né? Ela começa a se desenvolver agora. Porque agora a gente começa a ter mais capacidade de discernimento, de entendimento. As nossas escolas filosóficas estão começando agora a ter um grau maior de compreensão a respeito da natureza humana, entendendo de onde viemos em termos de evolução terrena, né? Como a humanidade, as civilizações avançaram no decorrer do tempo. A gente tem estudado isso, inclusive, lá na apostila da história do Espiritismo, aos domingos. A gente vem ali capítulo a capítulo trazendo ali uma civilização nova, um novo pensamento, mudança de conduta, e esse progresso vai acontecendo. Então nós estamos saindo do instintivo e entrando no racional, mas ainda existe um domínio ainda muito poderoso daquilo que é instintivo. Tanto que é assim que eu sei, por exemplo, que a guerra é ruim, eu sei que o egoísmo na nossa sociedade é prejudicial, que eu tenho que pensar sempre na fraternidade, não no individualismo. Eu sei que esse seria o ideal, mas na prática nós não vemos isso. Na prática o egoísmo acaba se imperando, os meus impulsos de raiva, de ódio, continuam ainda se fazendo presente. Por mais racional, por mais entendimento que eu tenha, por melhor que seja esse entendimento. Então nós estamos saindo desse primeiro estágio, entrando nesse segundo estágio. Nós temos então esse longo percurso para percorrer. É aí que nós entramos então nesse mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? Como o próprio nome diz, é um mundo de espíritos regenerados. Quem é esse regenerado? É aquele que passou por aquela fase de depuração, de elevação e já encontrou o equilíbrio. Ele não encontrou a pureza, ele encontrou o equilíbrio. Ele é capaz, a partir do momento em que ele chega nessa condição de regenerado, a fazer ali uma análise do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Ele é capaz de fazer escolhas racionais e escolhas lógicas, visando o seu desenvolvimento. Os hábitos que nós temos em termos de alimentação, de hábitos de vida, das substâncias que nós ingerimos, né? Do tabagismo, do álcool, dos medicamentos, das drogas de modo geral. A vida que nós temos, né? Colocando ali a nossa existência em risco, valorizando muito mais as conquistas econômicas do que a conquista do espírito. Com o passar do tempo, nós veremos isso de modo tão claro e teremos uma determinação para fazer com que isso se torne uma realidade para nós. O mundo regenerado é aquele mundo em que nós vivemos com equilíbrio. Eu sei, por exemplo, que aquele tipo de alimentação ou aquela substância vão me fazer mal. E eu racionalmente vou dizer, então eu não vou comer isso, eu não vou usar isso. Aquele modo de vida, visando sempre ali a matéria, a conquista, a posse, eu sei que isso não é saudável. Então eu vou apenas trabalhar para conquistar aquilo que é necessário para a minha manutenção. Enquanto isso, eu vou me desenvolvendo interiormente, psiquicamente e espiritualmente também. Até chegarmos ali, saindo do mundo de regeneração, vamos para o mundo dos espíritos felizes. Aí sim já é outra história. Nós já estaremos bem mais desenvolvidos espiritualmente e veremos o mundo material realmente como um campo de provas, né, um caminho de desenvolvimento. Então, cada uma dessas etapas. Então, o nosso mundo hoje é um mundo de entrando em regeneração, que também é um mundo entrando no mundo racional. E essa razão vai fazer com que nós alcancemos, como uma consequência natural, o entendimento da nossa natureza espiritual. Ela não será imposta. Não adianta, e nós vemos isso na prática, viram que uma instituição religiosa e dizer que você deve adorar a Deus, que você deve se ver como espírito, que você não pode cometer pecados. O que vai acontecer? A gente vai entrar numa adoração infantil, a gente vai entrar numa prática superficial, porque me impuseram essa ideia, mas eu não tenho ainda capacidade de seguir isso. É por isso que a nossa experiência religiosa é ainda tão imperfeita. Porque nós ainda não temos capacidade de viver aquilo realmente. No futuro, nós teremos a capacidade de aderir a uma determinada escola filosófica, uma escola espiritualista, e viver aquilo na prática. Para nós, da doutrina espírita, nós temos ali a ideia de que nós estamos sendo bem conduzidos.
Então, muito bem. Então, estamos sendo bem conduzidos, estamos vivendo isso direitinho. Mas a pergunta é, né, de 0 a 10, né, qual que é a nossa dedicação na vivência desses novos valores? Será que a gente já conseguiu alcançar um nível tão elevado? Ou a gente vai engatinhando, tropeçando ali e tal, a gente tenta, erra, faz de novo? Certamente que sim, nós percebemos que nós estamos ainda nesse caminho inicial. É um caminho vacilante, é um caminho em que nós temos uma formação teórica, mas não temos ainda uma vivência, não temos a capacidade de viver isso na prática. Eu sei que eu sou um espírito imortal, eu sei que aqui é um mundo de provas e expiações, eu estou encarnado e as experiências que eu estou vivendo visam esse meu desenvolvimento melhor, mas aí qualquer coisa que acontece eu caio no chão e começo a chorar. Eu começo a me rebelar, começo a me revoltar. Isso mostra que nós não temos ainda essa determinação, mas já é um começo. Toda a grande viagem começa com o primeiro passo, né? Então nós estamos dando aqui alguns passos já, saindo daquele ponto inicial. O Brás colocou, né, que está um xarope chamado SPEC, né, que abre minha mediunidade. Tive que parar com ele, né? Tá certo, né, Brás? Porque talvez tenha ali substâncias, né, que acabam mexendo. A Angelina colocou para nós, né, a questão 101, características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões. Isso aqui é a nossa condição atual. A gente gostaria de dizer, não, eu sou um espírito melhor do que isso. Até pisarem no meu calo, né? Angelina colocou, temos o conhecimento de Deus, mas não o conhecemos, né? Nós não conseguimos compreender ainda a natureza divina. E é muito interessante que a gente percebe, né, estudando o livro dos Espíritos, nós pegamos a primeira questão e colocamos ali, né? Nós somos, então, o que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E a gente se dá por satisfeito como se tivesse entendido absolutamente o que é Deus, né? Não, Deus é a causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema, beleza. Aí a gente olha para o espaço, começa a ver todas as estrelas, tenta imaginar os confins do universo, e a gente percebe que aquela pequena frase de uma linha, para definir aquilo que representa o todo, é tão pouco ainda. Então os espíritos disseram apenas aquilo que é o mais básico, aquilo que é o mais fácil de nós entendermos. Quando se fala que é a inteligência suprema, sabemos que é a maior inteligência, mas para a gente entender qual é o tamanho dessa inteligência, já é outra história. É como se eu falasse assim, o universo é infinito. Como se eu já tivesse passeado por todo o universo para conhecer o seu tamanho. O Brás lembrou, né? Me digas o que gostas de comer e beber e direi quem és, né? Pois é, já mostra aí as dificuldades. André colocou, né? Se ensinar a um papagaio, ele vai falar isso também, com toda facilidade. Com sotaque ainda, né, André? Então nós vemos assim que temos essa compreensão, mas não temos ainda, não assimilamos a essência desse ensinamento. Mas para que a gente possa assimilar a essência, primeiro precisa vir a teoria. Nós estamos aqui passando pela teoria, né? Aprendendo e vivenciando. Antes de entrarmos aqui, no final tem mediunidade e vida, que é o último item. Eu quero ler para vocês aqui um trechinho interessante, trecho não, né? Uma mensagem interessante de Emmanuel, chamado Em Torno da Mediunidade. Ele foi publicado no livro, não tem aqui o livro, está escrito só autor Emmanuel, Psicografia do Chico. Mas vamos lá, que vale a mensagem para nós. Diz assim: ser médium não é simplesmente fazer-se veículo de fenômenos que transcendem a alheia compreensão. Ou seja, né, não é porque você é médium, eu falo assim, eu sou médium porque eu vejo espíritos e você não vê. Eu sou médium porque eu ouço espírito, eu converso com espíritos e você não conversa. É o que ele está dizendo. Não é simplesmente você se fazer o veículo de fenômeno que vai além da compreensão dos outros. Acima de tudo, é indispensável entendamos na faculdade mediúnica a possibilidade de servir, compreendendo-se que semelhante faculdade é característica de todas as coisas. Acontece, porém, que o homem espera habitualmente pelas entidades protetoras em horas de prova e sofrimento, para arremessar-se ao estudo e ao trabalho, quase sempre com extremas dificuldades de aproveitamento das lições que o visitam, quando o nosso dever, mais simples, é o de seguir, em paz, ao encontro da espiritualidade superior, movimentando a nossa própria iniciativa no terreno firme do bem. Bem bacana esse trecho aqui,
Porque Emmanuel diz assim, né, que geralmente a gente se volta para a religiosidade quando o aperto chega. Quando você passa por problemas. Aí se você é médium, você vai estudar mediunidade. Se você vai para uma religião, você vai em busca da presença divina, da proteção divina para te livrar do problema. Quando você está bem, você não se preocupa. Só que quando você busca essa espiritualização no momento em que você passa por dificuldades, você não se concentra no aprendizado. Porque a sua ansiedade, a sua expectativa é resolver logo o problema. Nós vemos isso, né? Falando aqui especificamente do nosso meio. Nós vamos falar, por exemplo, quantas pessoas vão para um centro espírita, procuram um atendimento fraterno em busca de solução sem interesse nenhum em se espiritualizar. É enorme, a grande maioria, a maioria de nós aqui inclusive, se aproximou da doutrina por esse motivo. Mas a gente se aproxima focado naquele objetivo, né? Eu estou passando por essa dificuldade, então eu vou estudar para fazer sobre isso. É mais ou menos, fazendo uma comparação, eu não vou ter um estilo de vida que vai me proporcionar uma condição saudável de vida. Eu vou mudar meus hábitos, a minha alimentação, eu vou fazer exercícios, vou fazer isso, fazer aquilo. Eu, quando tenho problema, eu vou ao médico. Eu acho que o remédio que o médico vai me passar já é o suficiente. Eu tomo aquelas caixinhas tantas vezes por dia e aí então eu estou saudável de novo. Mas na verdade eu estou propenso a passar por outros problemas porque os meus hábitos não modificaram. Então espiritualmente é a mesma coisa. Eu vou para essas instituições, para esses locais, em busca de solução, não em busca de desenvolvimento. Por isso, então, Emmanuel coloca para nós aqui, né? Bom, vamos ler de novo aqui o parágrafo. Acontece, porém, que o homem espera habitualmente pelas entidades protetoras em horas de prova e sofrimento, para arremessar-se ao estudo e ao trabalho, quase sempre com extremas dificuldades de aproveitamento das lições que o visitam. Ele não compreende nem aquilo que ele está lendo e nem compreende a experiência que ele está vivenciando, que é uma experiência educativa. Quando o nosso dever mais simples é o de seguir em paz ao encontro da espiritualidade superior, movimentando a nossa própria iniciativa no terreno firme do bem. Ou seja, eu poderia fazer o bem, eu poderia buscar o estudo, o conhecimento, seja lá qual filosofia for, no momento em que eu me encontro bem, não no momento de dificuldade. Porque quando a dificuldade chegar e eu já souber o que ela significa, eu vou lidar com mais sabedoria. Mas a gente faz o contrário. A gente vive a vida como se não tivesse nenhum tipo de situação, e aí então a coisa acontece, e aí então eu corro para poder buscar ali uma solução. A própria natureza é pródiga de ensinamentos desse particular. A terra é médium da flor que se materializa, tanto quanto a flor é a medianeira do perfume que embalsama a atmosfera. O sol é o médium da luz que sustenta o homem, tanto quanto o homem é um instrumento do progresso planetário. Todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiums da caridade, através da qual opera o Espírito de Jesus de 1000 modos diferentes, em cada setor de nossa marcha evolutiva. Ampara os teus semelhantes e encontrarás a melhor fórmula para o seguro desenvolvimento psíquico. Na plantação da simpatia, por intermédio de uma simples palavra, estabelecemos em torno de nós renovadora corrente de auxílio. Não aguardes o toque de inteligências estranhas à tua, para que te transformes no canal da alegria e da fraternidade, a benefício dos outros e de ti mesmo. Podes traduzir a mensagem do Senhor onde quer que te encontres, aprendendo, amando, construindo e servindo sempre, porque acima dos médiuns dessa ou daquela entidade espiritual, desse ou daquele fenômeno que muitas vezes espantam ou comovem, sem educar e sem edificar, permanecem a consciência e o coração devotados ao supremo bem, através dos quais o Senhor se manifesta, estendendo para nós todos a bênção da vida melhor. Então, uma mensagem belíssima de Emmanuel, mostrando para nós que o melhor médium é aquele que transforma o bem do mundo espiritual no bem do mundo material. Aquele que já traz a mensagem de amor ao próximo que Jesus apresentou aqui no mundo prático. Ou seja, esse é o maior médium, e não um médium ostensivo de fenômenos. Porque isso aí é apenas um fenômeno.
Angelina colocou, né? Sou um intermediário entre os dois mundos e tenho responsabilidade de buscar o conhecimento para fazer-se por merecer, para ajudar a todos que precisam, independentemente de quem seja. Faze-me, né? Bela mensagem que chega para nós. Né? Então, exatamente essa é a ideia que nós temos. A responsabilidade é muito mais nossa conosco mesmo, para o nosso desenvolvimento, que como consequência virá a distribuição de todos esses valores que nós desenvolvemos, do que eu simplesmente me colocar como intermediário sem que eu possa me desenvolver. Porque aí eu sou frágil, eu sou instável, eu sou ignorante ainda com relação aos reais valores. Então a gente percebe que é um trabalho importantíssimo que nós temos que fazer para o nosso próprio desenvolvimento. E finalmente, para nós aqui, mediunidade e vida, que é o último item aqui do nosso livro. Diz assim Emmanuel. Desculpe, André Luiz. Eminentes fisiologistas e pesquisadores de laboratório procuraram fixar mediunidades e médiums a nomenclaturas e conceitos da ciência metapsíquica. Então, quando a gente fala em médiums e mediunidade, se nós buscarmos aí essas tantas e tantas escolas, né, pesquisadores, fisiologistas, como ele colocou, filósofos, tantos outros grupos, né, e cria o nome dos mais variados. Então você é médium, você é sensitivo, você tem a mediunidade, ou você tem qualquer coisa, qualquer outro nome. Então procuram fazer ali uma classificação técnica do que é a mediunidade e do que é o médium. Entretanto, o problema, como todos os problemas humanos, é mais profundo. Porque a mediunidade jaz adstrita à própria vida, não existindo, por isso mesmo, dois médiuns iguais, não obstante a semelhança no campo das impressões. Dois médiuns psicógrafos, dois médiuns videntes. A faculdade por si só, né, ela aparentemente parece ser semelhante. Mas a faculdade ela depende muito da aplicação que o médium vai dar, da forma como aquilo vai ser utilizado. Por isso nós nunca encontraremos dois médiuns iguais, porque nós nunca encontraremos duas pessoas iguais. Elas podem ter semelhanças nas suas tendências, em um aspecto ou outro do seu desenvolvimento, mas de um modo geral sempre serão diferentes. Isso para fisiologistas. Tem um quê, eu acho que não apenas um quê, eu acho que ele é absolutamente subjetivo. Porque nós veremos as manifestações dos médiuns de um modo mais ostensivo, mas a forma como tudo isso é elaborado nos bastidores, né, no inconsciente desse médium, na sua profundidade, na forma como ele se relaciona com o mundo espiritual, é absolutamente subjetivo. E é aquilo que a gente comentou, né, que você pega dois médiuns psicógrafos, né, e você vê ali os dois recebendo mensagens. Aí você fala, tá todo mundo bem, os dois são iguais. Sem saber exatamente de tudo aquilo que acontece para que aquela mensagem chegue. Por outro lado, espiritualistas distintos julgam-se no direito de hostilizar-lhes os serviços e impedir-lhes a eclosão, encarecendo-lhe os supostos perigos, como se eles próprios, mentalizando os argumentos que evocam, não estivessem assimilando por via mediúnica as correntes mentais instintivas, contendo interpretações particulares das inteligências desencarnadas que os assistem. Nós falamos sobre isso no estudo do Pinga Fogo, né, na semana passada. O Chico falava ali, né, ele foi questionado a respeito da escrita automática, né, aquele fenômeno muito mais anímico do que mediúnico. E aí então nós vimos o Chico comentando, né, que porque foi perguntado para ele, né, pelo João Escatimburgo, perguntado para ele, mas Chico, por que só recebem poetas, escritores, assim, literatos, né, mas não recebe filósofos e cientistas? Porque essa era uma grande dúvida, né, que o Chico psicografava muito isso. Eram sempre poetas que traziam ali as suas histórias e tal, mas você não pegava, por exemplo, um cientista do passado, que era ali pegar, por exemplo, ali um Isaac Newton, e pegar uma psicografia do Newton trazendo revelações científicas.
Você pegar um Platão, por exemplo, e trazer ali ideias filosóficas. E aí o Chico usou aquele contra-argumento dele, né, pedindo todas as desculpas, ou todas as escusas, como dizem os nossos eminentes juízes do Supremo. E ele dizia assim, né, vai saber se esses cientistas e filósofos não eram eles próprios médiums recebendo essas informações. Né? Mas, de qualquer forma, nós tínhamos aqui a questão que foi colocada. O Chico falava, então, a respeito dessas influências sutis que acontecem. Se, por um lado, nós temos aqueles técnicos, cientistas, pesquisadores, que olham a mediunidade por uma perspectiva muito mais fria, nós temos, por outro lado, espiritualistas, religiosos, que olham a mediunidade demonizando-as, olhando o médium como alguém que deve ser bloqueado, impedido, afastado. Então, a ciência observa apenas o lado frio técnico. Os espiritualistas lutam contra essa comunicação porque suas crenças não partilham desses mesmos princípios. E aí, então, o que é colocado para nós aqui por André Luiz é dizendo que, muitas vezes, essas próprias ideias desses religiosos de combater a mediunidade são ideias que não pertencem a eles apenas, mas vêm também através de um intercâmbio sutil que nem eles se dão conta. É como se eles estivessem ali, a partir dessa evocação, porque quando você cria um objetivo e você atrai um espírito, a sua própria intenção já é uma evocação. E aí, se você quer combater, você vai encontrar espíritos combativos. A mediunidade, no entanto, diz aqui André Luiz, é faculdade inerente à própria vida, e com todas as suas deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e tantos infortúnios na Terra. Então a mediunidade, né, a gente lembra que dos 5 sentidos naturais que nós temos, visão, audição, olfato, paladar e tato, nós temos ali mais um sentido, que é esse sentido sutil, esse chamado sexto sentido, já que nós temos 5 sentidos naturais, nós consideramos um sexto sentido, que na verdade é também um sentido natural. Só que é um sentido que atua no campo psíquico, no campo invisível, na relação com o mundo espiritual. Então, assim como a visão, como André Luiz coloca, nos ajuda em todas as situações da nossa vida, naquilo que nós construímos ou naquilo que nós destruímos, ele diz depois aqui embaixo, ninguém se lembrará, contudo, de suprimir os olhos, porque milhões de pessoas, à face de circunstâncias imponderáveis da evolução, deles se tenham valido para perseguir e matar nas guerras de terror e destruição. Urge iluminá-los, esclarecê-los e orientá-los. Então ele diz assim que o fato da visão ter sido utilizada para criar armas mortais, para que você combatesse ali um irmão num campo de batalha e você o destruísse, não significa que por causa disso você arrancou os olhos. Você optou por não enxergar. Na verdade, você precisa iluminar a sua visão, orientar a visão e esclarecer para uma melhor finalidade a visão que você tem. E a mediunidade é a mesma coisa. O fato de terem pessoas que utilizam a mediunidade de modo negativo não quer dizer que você tem que suprimir a mediunidade, você tem que educar aquele que está utilizando. Também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins. Então, olha só, precisa aprimoramento da personalidade mediúnica, do médium, e a nobreza nos seus objetivos, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. Então, esse é o trabalho que foi colocado no item anterior da doutrina espírita, de fazer com que nós entendamos essa realidade do mundo espiritual, os mecanismos de comunicação, os objetivos dessa comunicação, das personalidades que nos influenciam e entram em contato, em vez de simplesmente ignorá-las
né? Ou seja, aquela velha brincadeira que nós infelizmente ainda utilizamos aqui no nosso mundo. Se você tem medo e vem ali um fantasma para cima de você, você esconde o rosto, porque assim o fantasma não te pega, né? Então a gente é bem imaturo nesse sentido. A Gerina colocou, né? Às vezes vou até um lugar que não conheço, onde estão lá, falam que é um estudo, quando eu volto eu não lembro o que foi falado, né? Então, mas o subconsciente absorveu, né, Gerina? Então esse que é o detalhe. Então o que nós temos, né? O Braz lembrou, né, que Newton fez protótipos de armas de guerras, né? Nós tivemos Newton, nós tivemos Da Vinci, tivemos outros grandes criadores, né? Porque era o contexto da época. Você procurava utilizar ali a engenharia, o conhecimento com finalidades cientistas, né, científicas, o próprio Einstein também, científicas, mas dentro de uma realidade você criar ali uma forma de você exercer o poder sobre o seu semelhante, já que culturalmente você vivia essa realidade. Então você tinha que utilizar o conhecimento para esse fim, para desenvolver ali os seus sistemas de conquista e de proteção. Então também é natural. Não existe o certo ou errado. Existe um caminho de evolução. Nesse caminho de evolução a gente vai viver experiências das mais variadas condições para fazer com que nós despertemos. Algumas experiências são positivas, outras são negativas, mas o que vale é o resultado, porque nós lembramos sempre que não é a humanidade que vai evoluindo conforme a humanidade vai se esclarecendo, como acontece nos livros de história. Nós temos ali cada grupo de indivíduos que participa de um determinado evento, é um grupo de espíritos, que através da desencarnação voltarão ao mundo espiritual, desenvolverão o seu grau de compreensão e depois tornarão ao mundo com ideias modificadas, geralmente. Então, na verdade, não foi a humanidade que mudou, em que os homens do presente olharam os homens do passado. Somos nós que tivemos as experiências do passado, fazendo com que os seus efeitos no presente façam com que nós modifiquemos as nossas ações. Então são as gerações que vão se sucedendo, e na verdade são os próprios espíritos que vão, encarnação após encarnação, trazendo ideias renovadas. Então, na verdade, a humanidade vai se renovando a partir da renovação dos seus habitantes. É a renovação dos próprios habitantes. Quantas e quantas experiências nós vivemos na nossa história pessoal? O que essas experiências proporcionaram para nós em termos de conquistas? E não simplesmente imaginar que o homem de hoje quer ser melhor que o homem de ontem, olhando apenas numa perspectiva material. Mas eu, como espírito de hoje, quero ser melhor que eu, como espírito que fui no passado. E assim a gente vai galgando, né, esses degraus evolutivos, fazendo com que o passado se torne para nós essas experiências. E Joana nos lembra, né, naquela passagem interessante, que nós devemos guardar os degraus inferiores da nossa evolução como alicerce. Não adianta a gente condenar, se arrepender, lamentar. Fez parte da nossa história. E aquilo que nós somos hoje foi construído também dependendo dessas experiências do passado. O soldado colocou: a humanidade nesse planeta se desenvolve lenta e gradativamente, e assim vai, ininterruptamente. E conforme a gente vai galgando, né, esses degraus superiores, a gente vai passando para mundos compatíveis com esse nosso grau de evolução. E conforme espíritos vão evoluindo, outros vão sendo criados e vão se desenvolvendo também. Eis então o que André Luiz traz para nós. Essa mensagem chegou através de Valdo Vieira, em Uberaba, dia 26 de março de 1958. Então nós concluímos por aqui o nosso estudo. O próximo tratará de sexo e corpo espiritual, né? Então falaremos sobre hermafroditismo e unissexualidade. Hermafroditismo potencial, ação dos hormônios, origem do instinto sexual, evolução do amor, poligamia e monogamia, alimento espiritual. E também aqui enfermidades do instinto sexual.
mensagem que veio através do Chico. Né? Então, todos esses temas, né, e teremos aqui nomes, daqueles nomes bem azedos da gente entender, né, porque teremos ali falando de hormônios, falando de evolução biológica do sexo, né? Teremos aqui tantas coisas interessantes e dolorosas para estudar, mas nós iremos firmes e fortes. Os hormônios estrogênicos, oriundos do ovário, por exemplo, ou então núcleo ciclopentano peridrofenantreno, filiando-se aos grupos dos esteróis, coisas assim que nós vamos encontrar, coisas bem tranquilas, bem sutis, e que Deus nos ajude a passar por esse